Fala pessoal, tudo bem? Então, mais uma live aí que a gente vai começar agora, está começando agora, e eu queria falar com vocês o seguinte, sobre poesia, sobre literatura, né? E vocês sabem que eu já lancei 2 livros de poemas até hoje, né? Um é o Diário do Camaleão. Deixa eu ver aí. Isso, agora pegou aí bonitinho. Diário do Camaleão. E outro, aliás, Diário do Camaleão de 2009. Faz exatamente 10 anos que eu lancei. Vai fazer em dezembro agora, próximo. E Máquina Mundi, que foi lançado em 2016. E eu queria conversar com vocês sobre um poema do Máquina Mundi que eu acho que é interessante para a gente abrir uma discussão bacana sobre ele, que é sobre a perda progressiva, né? Geralmente a gente vai perdendo as nossas referências familiares e tudo. Em geral, pouco a pouco, né, que a gente vai perdendo, né? Salvo alguns desastres, catástrofes terríveis, onde as famílias são tragicamente acabam sendo tragicamente dizimadas assim em uma tacada só. Mas normalmente o mais comum é que a gente veja assim os pais, as mães, os avós, tios irem pouco a pouco se despedindo das nossas vidas, né? Isso causa uma série de sentimentos dentro da gente. E conforme for o tipo de relação que você tenha com teu pai, ou tua mãe, ou com tua avó, teu tio, tua tia, teus primos, você desenvolve um tipo de sentimento sobre essas perdas, né? E para mim, algumas pessoas que eu fui perdendo ao longo da trajetória me machucaram, evidentemente, mais do que outras. Mas o mais triste de tudo é você perder as suas referências, né? Porque mesmo que você não se dê bem com seu pai ou com a sua mãe, você tem aquela pessoa, isso já a própria psicologia já trabalhou com isso, você tem aquela pessoa como um pilar de formação da tua personalidade, né? Mesmo que seja para negar pai, para negar a mãe, você está se formando a partir dessa negação também. E seja por afirmação, seja por negação, você acaba formando o teu caráter a partir desses, pelo menos, 2 pilares iniciais que são pai e mãe. Mas claro que tios, avós e outros colaboram para que você vá formando o seu caldo cultural, a sua personalidade, né? E no Máquina Mundi tem um poema especial que acabou se tornando muito especial para mim e muito especial para algumas pessoas, que chama-se Desconstruição, que é uma mistura de desconstrução com destruição, né? Porque mistura justamente isso. Você, ao mesmo tempo que está assistindo a uma destruição, a destruição de uma pessoa, pouco a pouco, no meu caso eu tive perdas, muitas perdas por câncer em família, você vai vendo aquela pessoa como um navio indo pouco a pouco naufragando, né? O câncer ele vai destruindo a pessoa dia após dia. E a Flavinha falou para eu tirar o óculos. Poxa, mas eu gosto tanto de eu gosto tanto da minha pessoa com óculos, porque sem óculos não fica bacana não. Mas bem, o que eu estava falando era o seguinte, então como o câncer vai tirando aquela pessoa querida da tua vida pouco a pouco, né, numa tortura, num martírio, é como se você visse um barco pouco a pouco submergir, né? Você tem uma série de sentimentos que se passam dentro de você quando vê que está perdendo as suas raízes, né? Seus pais, suas referências, seus avós. E você vai vendo que aquela pessoa que contava uma história de uma determinada forma para você, às vezes, várias vezes, contou aquela mesma história, repetidas vezes, você está vendo que você não vai contar mais com essa pessoa para contar a história daquela forma, né?
E aí você não vai ter, às vezes, muitas das vezes, com quem você se aconselhar ou pedir um conselho, dizer, poxa, eu estou certo nesse sentido, eu não estou. Então é muito doloroso quando você perde alguém que você era teu conselheiro, né? Ou conversava contigo. E aí eu me lembro que esse poema, o Desconstruição, eu escrevi no momento que a minha avó estava num câncer terminal aqui em casa, morrendo na cama. E eu tive o desprazer e o trauma de vê-la dar seus últimos suspiros e tudo. É uma coisa que eu não gosto nem de lembrar. Eu estava presente no momento. Não é legal ver uma pessoa morrer. Mas aquela dor dos dias se passando e o câncer não ter solução foi me dando assim uma coisa muito esquisita. Já não era o primeiro câncer em família que acontecia, mas chegou um determinado dia que eu bati o olho, assim, eu estava no lugar da casa, acho que era o quarto, bati o olho na minha mãe e bati o olho na minha prima e falei, caramba, meu pai já morreu, minha avó está morrendo, minha mãe não sei, né, até quando vai. E aí eu falei, caramba, eu sou muito responsável agora por tomar decisões, né? Tô virando assim, digo, um cabeça da família, né? Já que meu pai partiu, minha avó, como matriarca, também se foi. Eu tô começando a ocupar um espaço que antes não era o meu, né? Um espaço dentro da família. E aí, no outro dia, ouvindo um professor da PUC, da USP, de São Paulo, falando, e da Unicamp, ele é da USP, da Unicamp falando, ele estava apontando para essa situação, que é uma situação que a literatura trabalha, não é nova, que é essa perda das raízes. O próprio, ele chamava atenção na fala dele para o Hamlet, do Shakespeare. O Hamlet, quando perde o pai, e o pai volta na forma de fantasma, né, de fantasma, a interpelar ele, a querer vingança, a querer que ele vingue a morte por envenenamento, né? Que o tio do Hamlet que mata o próprio irmão e toma o trono da Dinamarca. E aí o que está mais doendo o Hamlet, não sei nem se é o crime do tio, mas e a mãe ter casado com o tio também, né? Logo em seguida. Mas na verdade, o que está dando muita insegurança nele, está assim, dentro daquele mar revolto de sentimentos dele, é a questão da perda do pai, né? Da perda do rei. Agora ele tinha que ser o rei. E quem foi o rei no lugar dele foi o tio, né? Que usurpou o trono ao matar o próprio irmão, pai do Hamlet. E aí o Hamlet chega ao momento que ele chega e fala... Ele, na verdade, a problemática do Hamlet, bem assinalada por esse professor da Unicamp, é que ele está se vendo no momento que ele está tendo que ser o rei, está tendo que ocupar o papel do pai, o espaço do pai, né, o espaço psicológico do pai, o espaço familiar do pai, né, na geopolítica familiar, vamos chamar assim, do pai. Então esse meu poema do Maquinamundi é essa inquietação minha de olhar para minha mãe, de olhar para essa minha prima, de olhar para minha família e falar, bom, agora de certa forma eu também tenho que tomar, não que eu seja um cabeça, hoje em dia eu não vejo mais, eu acho que essa figura do homem como cabeça da família é uma figura já ultrapassada mesmo. Na verdade, aqui em casa, eu e minha mãe começamos a tomar atitudes que não eram as nossas atitudes antes, né? Porque havia pessoas que de repente estavam ali para tomar por nós, vamos dizer assim. Então esse poema que eu vou ler para vocês fala muito dessa, aliás, eu não vou ler, eu sei de cor. E que eu vou falar para vocês é sobre essa inquietude, sabe, de perder as bases, de você se sentir, sabe, pisando em ovos, de você se sentir pisando numa areia movediça, sabe? E chama-se Desconstruição, que é você, ao assistir à destruição das pessoas por uma doença terminal, você ter que se desconstruir e você ter que virar uma nova pessoa perante novos papéis que se apresentam, tá? Para você decidir, para você tomar esses papéis para si, né?
Quando os pais e os avós vão aos poucos morrendo, é como se fosse um prédio antigo, perdendo os pavimentos. Mas não é ele que cai, sou eu, desmoronando por dentro. É um poema que sempre me emociona muito, porque, primeiro, a circunstância em que foi escrito, né? E segundo, foi escrito nessa fase, como eu falei para vocês, terminal da minha avó. Meu pai já tinha morrido de câncer também. Bom, mas eu vou ler para vocês um outro poema com a mesma temática, que aí é de um imenso poeta, né? Que todo mundo não, mas muita gente gosta e eu amo de paixão, que é o poeta trabalho filosófico junto com a poesia. É uma coisa que cada vez mais o meu trabalho vem adquirindo, que é a mistura da poesia com a sociologia, com a história, com os campos de conhecimento de humanidades, misturando com literatura, né? E é o poeta mais filosófico, acho que, da língua portuguesa, e eu vou ler agora para vocês. É um poeta que vocês todos conhecem, Fernando Pessoa, num livro conhecidíssimo dele chamado Ficções do Interlúdio. E o poema é lindo, chama-se Aniversário. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos, era uma tradição de há séculos, e a alegria de todos, e a minha, estava certa como uma religião qualquer. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, eu tinha grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente para entre a família, e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando vinha a ter esperanças, já não sabia mais ter esperanças. Quando vinha a olhar para a vida, perdera o sentido da vida. Sim, o que fui de suposto a mim mesmo, o que fui de coração e parentesco, o que fui de serões de minha província, o que fui de amarem-me e eu ser menino. O que fui, ai meu Deus, o que só hoje sei que fui, a que distância, nem o acho. O tempo em que festejavam o dia dos meus anos. O que eu sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa, pondo grelado nas paredes. O que eu sou hoje, e a casa dos que me amaram treme através das minhas lágrimas, o que eu sou hoje é terem vendido a casa e terem morrido todos. É estar eu sobrevivente a mim mesmo como um fósforo frio. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, que meu amor como uma pessoa, esse tempo, o desejo físico da alma de se encontrar ali outra vez, por uma viagem metafísica e carnal, com uma dualidade de eu para mim mesmo, comer o passado como pão de fome, sem tempo de manteiga nos dentes. Eu vejo tudo outra vez com uma nitidez que me cega para o que há aqui, a mesa posta com mais lugares, com melhores desenhos na louça, com mais copos, o aparador com muitas coisas, doces, frutas, o resto na sombra debaixo do alçado. As tias velhas, os primos diferentes, e tudo era por minha causa, minha causa. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Para, meu coração, não penses, deixa eu pensar na cabeça. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, hoje eu já não faço anos. Eu duro. Somam-se-me dias, serei velho quando for, mas nada. Raiva de não ter trazido o passado roubado na algibeira. O tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Lindo, né? Fernando Pessoa. Numa mistura de memória, de literatura, enfim, eu acho interessante, sabe o quê? Quando a gente consegue transformar a dor da gente, tão íntima, tão subjetiva, tão nossa, em literatura, em sentimentos que são universais, né? E aí, fazendo um fecho com tudo que eu estava falando no início,
é assim, a gente perceber que o sentimento do humano está presente, por exemplo, em Shakespeare, que é extremamente... Se você quer conhecer o humano, tem que passar por Shakespeare. O sentimento do humano está em Shakespeare, está em Fernando Pessoa, está em Camões, está na literatura universal, né? E o grande desafio da gente enquanto poeta, enquanto escritor, é transformar aquilo que é muito nosso, que diz respeito a nossos avós, aos nossos parentes, numa linguagem de todos, né? Numa linguagem que caiba, que possa vestir qualquer pessoa. Inclusive eu me lembro agora de uma vez que eu disse esse poema, o outro poema, o meu, o Desconstrução, lá no Glaucio Gil, no Poesia Simplesmente, que é um sarau que eu gosto muito, que eu estou sempre lá. E depois de falar, eu sempre acabo de falar o Desconstrução com os olhos marejados, né? Porque eu vivo muito o texto que eu estou falando. E aí, terminado o sarau, vi uma moça, que eu não me recordo o nome dela, já tinha acho que era de meia idade, e vim me abraçar e dizer, poxa, eu lembrei tanto da minha mãe, do meu pai. E é bacana quando a arte subjetiva toca na dor do outro, né? Toca no humano que há no outro, né? E o grande desafio da gente enquanto escritor é esse, transformar o particular no universal, né? Transformar o que é muito nosso e íntimo numa carne viva exposta que exorciza nossos fantasmas, sim, né? Coloca a nossa dor para fora, mas faz com que também as pessoas se sintam acolhidas, né? Se sintam entendidas, e aquele texto seja um espelho para aquelas pessoas, né? O texto consegue que as pessoas se vejam refletidas neles, né? Nos textos. Isso é uma coisa que eu penso muito quando eu escrevo, né? Como é que essas pessoas vão encarar e perceber a minha dor também, porque é uma dor que elas também fatalmente já passaram por elas, né? Se bem que às vezes a gente fala de pais, tem pessoas que nunca conheceram os pais, né? Por qualquer motivo que seja, ou pessoas que conheceram e não querem nem ver pintado o pai porque o pai não foi pessoa bacana. É isso aí, pessoal. Então, eu fico por aqui. Até uma próxima oportunidade a gente possa conversar mais sobre poemas, sobre vida, sobre dores, sobre alegrias, porque, poxa, eu só falo de poema machucado, tem que falar também de poemas alegres. Aliás, vamos terminar com um poema alegre agora? Não, vamos deixar para depois, né? Depois a gente fala aí um vídeo só de alegrias e felicidades, a gente fala um poema bem divertido, porque tem uma parte minha do meu trabalho muito bem-humorada, para não parecer que eu só fico, sabe, choramingando e falando de tragédias e problemas e dramas, né, da minha vida e do humano, né? Então, obrigado aí por todo mundo que interagiu. E se vocês quiserem, de repente, sugerir poemas, sugerir temas de bate-papo, eu estou aberto e vamos lá. Vamos interagir, vamos conversar, vamos trocar informações e vamos conversar bastante sobre poesia, literatura, vida, apreensões, né? A gente está vivendo momentos aí muito apreensivos no Brasil, no mundo. Ok? Beijinho para todo mundo, fico por aqui. Meu carinho para todos vocês, tá?